Olá, querido aluno aqui do curso de Eletrotécnica da cidade de Rio Branco, da Soluto Educacional. A gente está vindo aqui para a nossa 10ª aula sobre Eletrotécnica 2 e hoje nós vamos tratar sobre tensão e corrente de corrente alternada. Aí eu gostaria de que antes de vocês iniciassem essa aula, gostaria novamente de reforçar a importância de vocês assistirem a aula de números complexos. Tá ok? Então, se você não viu, dê uma parada nessa aula, assista a aula de produtos de número complexo e retorne para essa aula, beleza? As atividades que eu vou trazer aqui vão estar na tarefa e, consequentemente, vai estar na avaliação. Pode mudar alguns valores, tá? Mas a metodologia de solução da tarefa ela vai continuar sendo a mesma. Certo, senhores? Então, vamos lá. Caderno, né? Material na mesa, ao seu lado, tá? E vamos fazer aqui o conhecimento sobre a aula de corrente e tensão alternada, certo? Dúvidas? Anotem, mandem para mim para que eu possa solucionar, tá? E tirar as dúvidas de vocês, certo? Bom, a gente conhecia até então todas as correntes, as tensões de corrente contínua. As pilhas onde tinha só 15 volts, 10 volts, né? Única era um valor numérico e a simbologia V que representava volt. Certo, senhores? Agora a gente vai entrar na corrente alternada. A corrente alternada ela é bem diferente da corrente contínua. Tá ok? Mas algumas características continuam a mesma. Exemplo, em paralelo, mesma tensão. Em série, a mesma corrente. Ou seja, a corrente vai se dividir, a corrente vai somar, né? Aquelas leis de Kirchhoff que a gente conheceu lá na Eletrotécnica 1. Certo, senhores? Então, partimos aqui para a aula de corrente alternada. Tá ok? Quando a gente fala sobre corrente alternada, a gente pode representar ela de diversas maneiras, tá? Diversos formatos de tipo de onda. Exemplo, uma onda quadrada, tá? Eu posso representar uma onda quadrada como um sinal alternado. Assim como eu posso representar uma onda triangular. Também eu posso especificar que esta onda aí, essa representação triangular, ela é uma onda alternada. E também eu posso representar com uma onda senoidal, né? Professor, mas existe tensão dessa maneira? Sim, existe tensões e correntes que se comportam, que podem se comportar dessas maneiras. Um exemplo na analógica, né? Eu posso ter tensões positivas, tensões negativas, né? Constantes, variando com o tempo, né? Por exemplo, essa quadrada aqui, ó, vamos botar aqui que ela tem 10. O valor bem aqui de pico é 10. E aqui embaixo é menos 10. Vocês confirmam para mim, ó, que nesse intervalo de tempo ele continua fixo, depois ele cai para o negativo, né? Então, ela é alternada porque ela alterna dos valores positivos para os valores negativos aqui, tá ok? Só que nos circuitos que nós vamos tratar, conhecer, né, detalhar, aprender, né, e estudar, consequentemente, nós vamos tratar sobre essa onda bem aqui, essa onda senoidal. Por quê? Porque as máquinas, especificamente os nossos geradores de eletricidade, eles são no formato circular. E quando eu faço análise do caminhar nesse círculo bem aqui, eu vou ter esse gráfico aqui senoidal, certo? Vamos lá conhecer o nosso conteúdo sobre as
correntes e tensões alternadas. Onde nós aplicamos eles, senhores, né? Onde nós aplicamos essas nossas correntes alternadas? Primeiro, numa usina geradora, tá? Primeiro aqui numa usina geradora, tá? Eu tenho uma usina que gera eletricidade, tá? Mas não é a usina que gera eletricidade, são geradores aqui, ó, são geradores, tá? Que estão rotacionando, ó, tá vendo esse simbologia aqui que está rotacionando? Ele pode rotacionar pelo ar, pela água, né, com o movimento da água. E nesses terminais bem aqui, ó, aqui embaixo, esses nossos terminais, tá? Esses nossos terminais bem aqui, ó, tá? Ele vai ter na saída dele esse sinal senoidal, certo? É o mesmo procedimento quase com o meu gerador. Sabe aquele gerador que tem lá no supermercado, que tem lá nas escolas, por exemplo, em algumas escolas, em alguns estabelecimentos, né? Ou até mesmo no interior, né? O pessoal antigamente, não sei agora, mas antigamente eles usavam bastante, tá? Eles usam um gerador. Eles colocam gasolina ou diesel, né? O que acontece? O carburador dele vai rotacionar e essa rotação com as escovas que eu tenho aqui, eu vou ter na saída um sinal alternado. Certo? Certo. Olha lá os nossos parques eólicos, né? Eu tenho o nosso gerador eólico, que vai rotacionar com as hélices desse gerador, tá? E aqui dentro, ó, dentro dessa estrutura aqui atrás dela, eu tenho um gerador. Não igual a esse da usina, de uma usina, mas ele é próximo a ele, tem as mesmas configurações. E nos terminais dele, nas escovas dele, eu vou ter a saída de tensão novamente alternada. Certo? Esse cara aqui é um painel solar, tá? Quando eu tenho um painel solar, ou seja, a luz do sol irradia nele, tá? Ele me dá uma corrente contínua, ou seja, me dá um valor de contínuo. Só que na minha casa, eu não utilizo os equipamentos de corrente contínua. Toda tomada que eu tenho na minha residência, ela é alternada. Então, o que é que precisa? Eu preciso botar um inversor, tá, de uma potência suficientemente com as características da casa, da residência, do estabelecimento que vai ser colocado, tá? E esse inversor passa da corrente contínua para a nossa corrente alternada, para que a gente possa fazer a utilização, tá? E na escola, na nossa escola, nós temos esse aparelho bem aqui, que é um gerador de sinal, tá? Esse gerador de sinal, qual eu vou apresentar a vocês e vou ensinar vocês a mexerem nele, ele me fornece tipos de onda, tá? Ele fornece onda quadrada, onda triangular, onda senoidal. Para quê? Para que a gente possa fazer experimento e assim, tá, analisar qual é o formato de onda, a amplitude de onda, tá? Para mim saber qual é a tensão, qual é o período, qual é a frequência dessa onda que nós temos desse gerador desse sinal. E esses botões aqui, vocês vão ver lá na escola, que eu posso modificar. Modificar quem? A amplitude, a frequência, o período, né? Eu posso fazer verificações. A corrente alternada, para nós, ela é importante. Por quê? Porque nós utilizamos ela nas residências nossa. Ou seja, aquela dificuldade que eu tinha de descer, de transportar ela a longas distâncias, para nós de corrente alternada, como eu falei na aula passada lá, ela não aparece, tá? Ela é melhor para fazer esse transporte. Então vamos lá.
De uma maneira geral, nas instalações elétricas existe uma predominância de equipamentos alimentados por corrente alternada. Ou seja, com isso, existem fortes motivos para que isso aconteça. Então, nós temos o seguinte: a geração das grandes quantidades de energia é mais econômica, é mais barata em corrente alternada que em corrente contínua. De fato, todas as grandes usinas produzem tensão em CA. Difícil, quase você não vai encontrar, ou você não vai encontrar afirmando uma grande usina em tensão de corrente contínua, tá? As grandes usinas que nós temos em megawatts de potência, ela vai ser unicamente em corrente alternada. Segundo ponto é que, a transformação de corrente alternada para corrente contínua, que nós chamamos de retificação, tá? E agora eu falei de corrente contínua para corrente alternada, é inversão. E corrente alternada para corrente contínua é retificação de sinal. Retificação é simples. Essa retificação é barata. Já a transformação de corrente alternada para corrente contínua é chamada de inversão, é complexa e tem maior custo. Um exemplo que a gente pode trazer é de um inversor que a gente pode colocar numa bateria para fazer a retificação de CA para CC. Uma fonte, uma retificação. Uma ponte, ele está especificamente, quando a gente chegar na eletrônica de potência, a gente vai ver que é unicamente uma ponte de diodo. Eu posso fazer essa retificação de sinal. Já quando eu converto da CC para CA, aí fica mais caro, né? Fica mais oneroso. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, um exemplo de uma residência, só o inversor de um sistema solar vai chegar lá pelos seus 7 mil, 9 mil reais, ou até mais, dependendo da potência da instalação dessa unidade de corrente alternada. Certo? Então, transformar, ou seja, fazer a retificação, ou seja, fazer de CA para CC é mais em conta, por isso que a gente utiliza CA. Os motores alimentados por corrente alternada são mais baratos e são mais usados nas grande maioria das aplicações da força motriz. O que seria essa aplicação da força motriz? Nos equipamentos que nós temos na ponte rolante, na bomba d'água, no motor de indução, né, que traz movimento, que faz o movimento nas realizações da aplicação da energia mecânica, né? Então ele é mais empregado, além de ser mais barato do que em comparação da corrente contínua. A alimentação da corrente alternada permite o uso de transformadores, com os quais podem se alterar níveis de tensão ou corrente para qualquer valor. Ou seja, eu posso fazer a conversão ou ampliação dos valores de tensão ou corrente, ou redução dos valores de tensão e corrente, através dos trafos, dos nossos transformadores. Com isso, né, surge assim, uma grande vantagem para nós em comparação da corrente alternada, já que para eu elevar a tensão da corrente alternada, eu tenho que somar as tensões. Aqui não, se eu usar um transformador, eu consigo aumentar. Um exemplo é uma pilha. Vamos pegar uma pilha de 1,5. Eu tenho uma pilha de 1,5 e eu quero ter 3 volts. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu junto as duas pilhas. É isso que a gente faz lá no nosso controle remoto, por exemplo. Se eu colocar 2 pilhas, cada uma de 1,5, se eu colocar ela lá, eu vou ter uma associação em série delas, que no final vai me dar 3 volts. Aí sim o equipamento funciona. Certo? Aqui na alternada não. Se eu tiver um trafo, eu posso simplesmente fazer a variação de qualquer nível de tensão. É só ajustar os circuitos que eu tenho,
as bobinas que eu tenho dentro do meu transformador. Certo, senhores? Dúvida até aqui? Coloque aí para que eu possa solucionar com vocês. Vamos lá. Os parâmetros importantes de uma tensão senoidal. Vamos lá, então, né? Primeiro, a forma da onda, né? O gráfico de uma grandeza com a tensão em função do tempo. Esse desenho que nós temos aqui é um tipo de onda, né? Então, é um formato de onda, certo? Segundo, é um valor instantâneo, o E. Olha aqui o E. Nesse ponto, deixa eu pegar uma caneta aqui. Nesse ponto bem aqui, ó. No instante, nesse ponto, ele tem E1. Nesse instante, bem ali, ele tem E2. Então, em qualquer ponto, em qualquer período de tempo, eu consigo fazer a verificação desses valores instantâneos. Então, se eu quiser medir daqui a 5 horas, eu consigo medir. Se eu quiser medir há 3 horas atrás, se eu preciso ter um gráfico, eu posso verificar, né? Então, eu posso ter um registro temporal em qualquer instante de tempo, tá? E, por exemplo, para nós engenheiros, se a gente mudar para o domínio da frequência, a gente pode saber como é que a máquina vai se comportar daqui a 200 anos. Como é que a máquina vai se comportar daqui, como ela se comportou há 5 horas atrás, né? Então eu posso fazer essas verificações através desse comportamento desse gráfico. Mas aqui para nós, como nós ainda somos técnicos, né? O primeiro passo para a gente passar, e quando vocês fizerem engenharia vocês vão conhecer, mas a primeira aqui que nós temos é que a gente, no tempo, a gente pode chegar em qualquer valores de formatos dessas nossas ondas, certo? Nós temos também o valor de pico, tá? Que é o valor máximo. Olha aqui o valor máximo. Tá aqui em cima, nós já conversamos com isso, né? É o máximo superior e o máximo inferior, ó. Então eu tenho quantos máximos aqui, ó? 1, 2, 3. É o mesmo valor, independente se eu pegar aqui, se eu pegar aqui, se eu pegar aqui. Sempre será o mesmo valor. Embaixo, máximo inferior. Esse, independente de qual eu pegar para analisar, ele tem que ser o mesmo, certo? E o valor pico a pico, ó, é o valor que vai do menor, do mínimo até o máximo. Esse é o valor pico a pico dessa minha onda. Fora que eu tenho período, né? A gente já conversou sobre período, né? O período é quando uma onda começa a se repetir, ó. Ela começou a descer, né? Chegou aqui, ó. Tá descendo de novo. A onda terminou, ou seja, ela fechou um período. O tempo, na verdade, o período é o tempo que ela percorre. Isso aqui é um comprimento de onda que eu tô falando para vocês, tá? Um comprimento de onda. Então aqui eu tenho, ó, um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda e meio. Confirma comigo? Tá? É comprimento de onda. Quando eu falo em período, é tempo. Perdão pelo que eu falei há pouco. Então, vamos lá. Então, as ondas, elas podem ter vários ciclos. Vamos lá. Pegar o ciclo 1 aqui, ó. T1. Ó, aqui. Aqui, tá? Então, primeiro, ó, eu posso ter um ciclo. Ou seja, um comprimento de onda. Eu posso pegar outra análise e fazer um outro comprimento de onda, mas é a mesma onda, tá? E eu posso ter um outro comprimento de onda, mas ambas, independente de qual eu pegar, o ciclo 1, o ciclo 2, o ciclo 3, a gente já viu, na verdade, se está atrasada, que está adiantada, é unicamente a mesma onda. Então, as respostas, elas têm que ser iguais, tá? O comportamento da onda, ela tem que ser igual. Então, não importa se eu pego do lado de pico a pico, de um pico a outro pico, de um vale a outro vale, de um mínimo ao mínimo, né? Eu tenho que ter um comprimento de onda e o
para que eu possa analisar todo o comportamento dessa minha onda, tá? Então aqui nós temos as ondas periódicas, né? Independente do formato de onda, ela tem o mesmo período, elas vão se repetir. Aqui nós já conversamos, né, também sobre isso. Ela tem períodos diferentes. Agora as ondas elas são diferentes, ó, tá? Elas são uma diferente da outra. Por quê? Porque o período, tá? O período dela é distinto, tá? Mas elas são só a frequência que muda. E a frequência nós já vimos é dada em hertz, né? É dada em hertz, ou seja, um ciclo por segundo. Aqui nós temos a equação. A frequência para nós ela é 1 sobre o período e o período para nós ele é 1 sobre a frequência. Unidade de medida, frequência, não esqueçam que é o hertz, e o período é o em tempo, em segundos, tá ok? Então, frequência sempre hertz, período sempre em segundos. Passamos aqui ao nosso exemplo, né? Vamos pegar um exemplozinho aqui para nós tratarmos. Determine a frequência da forma de onda abaixo. Olha, pessoal, aqui eu quero saber a frequência da forma da onda aqui embaixo. O que é que eu tenho? Eu tenho o pico, que vale de 10, com certeza aqui embaixo vai ser menos 10, tá? E agora eu vou pegar um comprimento de onda. Bora pegar daqui, ó. Daqui sai do zero, ó, até chegar em cima, ó. Então, se eu pegar o comprimento de onda, eu vou pegar, ó, daqui até aqui. Vocês confirmam comigo? Ó, eu vou descer, vou subir, ó. Quando eu começar a descer, eu fechei meu ciclo de onda. Então, ela vai variar da onde? De 5 até... Deixa eu apagar aqui, que tá ficando bagunçado. Eu vou pegar de onde, ó? Vou pegar do 5 até esse ponto bem aqui, ó. Que tá entre 25 e 15. Qual a metade desse 25 e 15? O que vocês acham? 20, né? Então, bem aqui eu já posso dizer que é 20. De cara, né? Já posso dizer que bem aqui, entre esses dois pontos, vale 20. Então, vamos lá responder esse nosso exercício aqui que nós temos. Então, nós temos lá, ó. Se eu quero a frequência é 1 sobre o período, tá ok? Então, vai ser 1 sobre T. 1 sobre T. Então, aqui eu tenho 1 sobre T, certo? Então, vou substituir, ó. 1 é uma constante e o 20 que a gente pegou bem aqui, não foi? 20? Então, aqui nós temos 20. Da onde esse 10 a menos 3, pessoal? Aqui, ó, é milissegundos. Vocês confirmam para mim que mili é 10 a menos 3? Eu vou colocar, ó, 10 a menos 3. Fazendo essa conta, eu vou encontrar uma frequência... Eu vou encontrar, portanto, uma frequência de 50 Hz. Pronto, resolvi uma questão já sobre frequência de uma onda. Difícil? O que vocês acham? Não, né? É só parar, por exemplo, pare o vídeo agora, que eu expliquei para vocês, e tentam resolver de acordo com o que eu comentei aqui com vocês. Beleza? Isso aí. Vamos lá, então, passando. Próximo slide, nós temos um sinal aqui, ó, tá? O osciloscópio é um instrumento que pode exibir em uma tela formas de onda. A figura abaixo mostra como uma forma de onda senoidal aparece na tela de um osciloscópio. O osciloscópio é um aparelho que nós também temos lá no laboratório,
E nós vamos aprender a mexer com ele. Cobrem isso de mim, tá? Com base nos dados a seguir, determine o período e a frequência e o valor de pico na forma de onda. Olha aqui o que aparece, ó, para nós. No vertical, tá? No vertical, nesse eixo vertical, eu tenho o quê? 0,1 volts por divisão. Então, eu tenho 0,1 aqui, mais 0,1 aqui. Então, eu posso dizer que a tensão máxima dela aqui é de 0,2 volts. Por quê? Porque eu tenho duas divisões, tá? E na horizontal é 50 microsegundos por divisão, ó. Vamos pegar o formato de onda. Formato de onda, ó. Vai descer e vai subir. É esse formato de onda, certo? Confirma comigo? Então, o que é que nós vamos pegar aqui, ó? Eu sei que vai ser daqui até aqui. Quantos quadradinhos eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser o quê, ó? 50 vezes 4, porque tem 50 mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200. Então, aqui eu tenho o quê? 200 microsegundos. Opa, professor, já vi que tem segundos aqui. E segundos é o quê? Período da onda, tá ok? Certinho, todo mundo fez essa análise comigo. Eu sei que a tensão dessa onda é 0,2 volts e o período vale 200 microsegundos, tá ok? Então, vamos resolver a atividade aqui, tá? Vamos lá para a nossa solução. Então, ó, 200, lembra aí comigo, ó, 200 microsegundos e 5. Aí eu vou resolver o problema, né? A atividade. A frequência é igual a 1 sobre o período, então eu vou fazer 1 dividido por 200. Esse 10 a menos 6, ó, é desse carinha bem aqui, ó, desse Uzinho aqui, ó, tá? É 10 a menos 6, tá? Micro, 10 a menos 6. Lembrem disso. E se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 5 kHz de frequência, tá? Vai ser o resultado que nós vamos encontrar. 5 kHz de frequência. Ou seja, solucionamos um exemplo, um exercício que nós podemos fazer de aplicação sobre frequência e período, certo? Dúvida novamente? Anotem para mim e me enviem para que eu possa solucionar. E eu peço que vocês refaçam esse exercício, esse exemplo que eu fiz agora com vocês, sozinhos, para que você possa fixar o conhecimento, não só assistir aula, vai resolvendo comigo, certo? Então, se quiser, pode dar um pause aí no vídeo e tentar resolver e chegar a essa solução novamente. Não só escrevendo, né? Não só copiando o que está aqui no nosso slide, mas tentando interpretar o problema, o gráfico, o sinal do tipo de onda, certo? Então vamos lá. Próximo slide, nós temos uma tensão aqui, ó, de 0,2 volts. Foi isso que a gente encontrou logo no começo. Passando aqui sobre a forma de tensão alternada e corrente alternada. Simbologias, senhores. Ó, a tensão alternada é esse sinal aqui, ó, esse sinal senoidal, tá? E quando a gente vai para circuitos, lembra que a gente tinha um traço maior e um traço menor representando as baterias? Agora, isso não vai mais aparecer para nós. Quando nós tratarmos de corrente alternada, é essa simbologia que nós temos aqui para tratarmos, certo? Beleza? E quando nós falamos de corrente, vai ter quase o mesmo comportamento de onda, tá?
Só que nos circuitos que nós vamos ter, nós vamos conhecer essa aplicação aqui para nós detalharmos nos circuitos, tá? Então não vai aparecer mais o traço maior, o traço menor, falando a polaridade, né? Vai aparecer apenas esse tiozinho aqui, tá? Esse tiozinho aqui. E no sentido da corrente vai estar no sentido que a corrente vai circular no circuito, certo? Então partimos aqui da nossa análise. Agora nós vamos falar sobre os nossos ângulos, tá? Os nossos ângulos. Nós vamos conhecer um cara chamado π, né? Que foi lá no número complexo, que também vocês já conheceram, né? Então, π é a razão entre o comprimento da circunferência que nós temos de um círculo e do seu diâmetro, que vai ser o dobro do nosso raio. Então, π ele vai estar relacionado com a circunferência, com o raio e o diâmetro. Então, nós temos, por conversão, que que 2π, na verdade, vale 360 graus. Então, 2π em radianos vale 360 graus. E se eu quiser transformar um radiano, eu vou transformar 57,296 graus um radiano, certo? E ou seja, 57,3 graus. Beleza? Então é só isso que nós temos que analisar ainda aqui, tá? Que 2π em radianos, ou seja, deixa eu escrever aqui, 2π é a mesma coisa que 360 graus, ou seja, é uma volta completa nesse círculo trigonométrico aqui que nós temos que estamos analisando. Certinho, pessoal? Um π, então, ele vai ser 3,14 radianos, tá? E aí eu posso fazer várias representações aqui para que a gente possa analisar. Então aqui eu posso pegar aquele tipo de onda, uma onda de uma tensão, de uma corrente no formato seno, tá? E começar a detalhar, ó. Se eu for abrindo vários, eu vou ter π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 3, π, 5π sobre 4, 3π sobre 2, 7π sobre 4, 2π. Então, ó, um comprimento de onda varia de 0 a 2π. Então, 2π é uma volta completa no círculo trigonométrico que nós conhecemos, que nós estamos tratando, estamos trabalhando. Certo? Então, são esses dados que nós temos aqui para o conhecimento. Então, vamos lá. Vamos tratar sobre agora a velocidade que essa máquina vai rotacionar. O gerador não vai girar, não vai rotacionar, a máquina não vai rotacionar. Então, nós vamos tratar em cima dessas nossas rotações. Ou que nós vamos chamar, que nós precisamos chamar a partir de agora, que nós temos o conhecimento técnico, sobre velocidade angular. Então, toda vez que a gente falar sobre rotação, a gente está falando sobre velocidade angular. E essa velocidade angular, ela é dada pelo seguinte critério. O ângulo percorrido, seja ele em grau ou radiano, dividido pelo tempo, tá? Isso é a velocidade angular. Usando os símbolos, nós temos o seguinte. Nós temos esse W, nós temos esse alfa, nós temos esse T, para representar, respectivamente, a velocidade angular, o W, o ângulo é esse θ aí, esse alfa, tá? E o tempo, o T. Por isso, nós utilizamos o seguinte critério. A frequência angular nada mais é que o ângulo dividido pelo tempo. Na equação, é isso daqui. Então,
O tempo necessário para o vetor efetuar, ou seja, o vetor ou a velocidade angular, efetuar uma volta completa, igual a um período, da forma de onda senoidal. Com o número em radianos corresponde o intervalo de tempo em 2π. Se for em graus, nós temos o tempo em 360 graus. Então eu tenho 2π sobre o período, tá? Em palavras, esta equação nos diz que quanto menor for o período da forma de onda senoidal, maior é a velocidade ou usando a definição de frequência, nós temos o seguinte critério, tá? Eu tenho isso daqui, eu vou representar para vocês isso daqui, ó. Eu tenho W igual a 2π sobre T, certo? Se eu pegar que 1 sobre T é igual à frequência e substituir aqui, ó, eu vou ter 2πf, tá ok? Porque para mim não importa, mas não importa para análise o período, né? Eu quero saber com que frequência ele vai rotacionar. Então as fórmulas que nós vamos utilizar é 2π vezes a frequência, essa velocidade angular de rotação, ou seja, desse nosso vetor. Então aqui nós temos o seguinte, por exemplo, ó, a ilustração da influência do vetor de frequência angular, velocidade angular sobre a frequência do período. Por exemplo, ó, se eu tenho uma frequência de 100 radianos por segundo, o que é que vai acontecer? O período vai aumentar. Então, o tempo dessa onda percorrer vai ser maior. Se eu tiver uma velocidade angular, ou seja, de 500 radianos por segundo, o que acontece? O período ele vai diminuir, né? Consequentemente, ou seja, na verdade, o tempo vai ser menor para que um comprimento de onda percorra aqui o tempo que para percorrer um comprimento de onda. Na verdade, é isso que a gente fala, tá? Sempre em cima dessa nossa angulação, ou seja, o que diminui para nós é o ângulo, tá? A angulação aqui ele diminui. Então, quanto menor o ângulo, vai ser mais a velocidade vai aumentar ou diminuir dessa nossa frequência angular, certo? Então vamos lá, vamos fazer o exercício agora. O exercício vai estar novamente lá na tarefa de vocês. Hoje eu vou postar duas tarefas, a tarefa de ontem e a tarefa de hoje, tá? Para vocês responderem. Então vamos lá. Determine a velocidade angular associada a uma forma de onda cuja frequência é 60 Hz. Nós temos o que, ó? Que W é igual a 2π vezes f, tá ok? Então, ó, 2π vezes 60 é igual a 377 radianos. Essa é a velocidade angular que nós temos nesse comprimento de onda. Exemplo 2. Determine o período da frequência da senoide, tá? Qual é o período da frequência? É 2π sobre T, que o T, na verdade, nada mais é que o período. Então, se eu inverter, se eu trocar de posição o W pelo T, eu vou ter que o período é igual a 2π sobre ômega. Então, eu vou ter 2π sobre 3.500 radianos por segundo. Portanto, eu posso saber que o que o período de onda, período dessa onda é de 12,57 milissegundos, tá ok? É esse período, é o tempo que um comprimento de onda demora para passar.
Consequentemente, eu posso pegar a frequência, já que a frequência é o inverso do período. Então, é só dividir 1 sobre o período. Já que o período é 12,57 milissegundos, eu vou botar 12,57 vezes 10 a menos 3, que é esse mzinho aqui de mili. Fazendo esse cálculo, eu tenho uma frequência de 79,58 Hz. Certo? E ainda mais, ache o valor em graus da abscissa que forma de uma forma de onda senoidal cuja frequência é 60 para o tempo de 5 milissegundos. Um outro exercício que a gente possa trazer aqui. Então, velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Tá? Já que o ângulo é igual à velocidade angular, ou seja, o raio é igual ao diâmetro do nosso círculo trigonométrico, nós temos o seguinte resultado. Tá? 2π vezes 60 vezes 5 vezes 10 a menos 3. Consequentemente, eu vou ter 1,885 radianos. Esse é o ângulo que eu tenho. Então, essas são as possíveis soluções de tarefas que nós iremos ter no portal. Certo? Dúvidas novamente, eu peço primeiro que refaçam isso que a gente fez aqui em slide e se tiverem alguma dúvida, anotem, mandem para mim essas respostas, vocês respondendo mesmo. E se tiverem dúvidas, eu estarei aqui para solucionar. Seguimos aqui, forma de onda senoidal ainda, tá ok? A expressão matemática para uma forma de onda é a seguinte: AM, que é o que, ó? A amplitude da onda, tá? Amplitude média da onda, vezes o seno, que é o formato dessa onda, tá? Do ângulo, ou seja, AM vezes seno de alfa. Ou eu posso também representar AM vezes seno de alfa t, já que o tempo vai influenciar nesses nossos dados. Estudo de circuitos elétricos com tensão e corrente. As expressões são dadas da seguinte forma. A corrente, então, eu tenho a corrente média vezes o seno de UT, tá? E a tensão eu tenho V médio vezes seno de T, tá? Ó, se eu tenho tensão, eu estou trabalhando com tensão. Se eu tenho corrente, eu tenho que trabalhar com a minha corrente, certo? Então vamos lá fazer um pequeno exemplo sobre isso. Sabendo que eu tenho 5 seno de alfa, calcule, ó, vamos aqui de novo, ó. Eu tenho V igual a 5 seno de alfa. Então, essa aqui é o quê? Tensão alternada. Tá vendo que tem o V? V é igual a 5 seno de alfa. Calcule a tensão para alfa igual a 40 graus e alfa igual a 0,8 radianos. Como é que nós vamos calcular isso, senhores? Da seguinte maneira. Primeiro, nós temos que botar seno de 40. O alfa primeiro não era 40? Então, onde tiver alfa nessa equação, eu vou colocar 40. Ó. 5, repetir, seno, repetir, alfa, 40. Fazendo a conta, na calculadora eu vou ter 3,214
volts. Então, o primeiro alfa, que é 40 graus, eu já encontrei. Então, quando a angulação for 40 graus, eu tenho 3,214 volts. Agora, eu vou fazer para o segundo alfa, uma outra análise, quando ele for 0,8 pi radianos. Então, vamos lá. Então, eu tenho 5 seno de 0,8 pi, converto na minha calculadora. Aí eu preciso ter calculadora científica ou no celular ou em minhas mãos, tá? Para poder solucionar. E, dando a resposta, eu encontro 939 volts, tá ok? Então eu vou substituir onde é que tem o alfa. Só que aqui está em radianos. E aqui está em alfa, certo? Então vamos pegar o seguinte. O ângulo associado a um valor particular da tensão é obtido manipulando essa nossa equação. De que maneira? A tensão ela é igual a tensão média vezes o seno de alfa. Então, se eu manipular, eu posso ter que seno, que esse aqui que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, eu vou ter seno de alfa é igual a tensão que estava do outro lado, dividido por esse cara que estava multiplicando, passou dividindo. Ou seja, seno de alfa é igual a tensão sobre a tensão média. Então, aí eu tenho um ângulo. Arco seno de TV sobre M. Na calculadora científica, eu já tenho isso bem daqui, seno de menos 1. É só clicar lá, seno de menos 1. Vocês podem olhar na calculadora de vocês que já tem isso. E eu encontro qual é o ângulo que eu vou ter, tá? E a mesma coisa dessa nossa corrente. Ou seja, senhores, o que é que eu quero te dizer aqui? Eu quero te dizer que no exemplo anterior nós tínhamos um ângulo e nós queríamos encontrar a tensão. Agora eu posso ter a tensão e querer encontrar qual é o ângulo que eu tenho para ter aquela tensão. Certo? Então vamos lá resolver, né? Determine um ângulo para qual o valor da função, tensão é igual a 10 seno de 377T é 4 volts. Calcule o momento em que a função assume o valor dado acima. Então, senhores, eu quero saber qual é o valor que eu vou ter do ângulo para eu ter 4 volts. Solucionando esse nosso problema, nós temos o seguinte, que o ângulo nada mais é que o arco seno da tensão dividido pela tensão média. A tensão que ele me deu foi 4, dividido por 10. 4 dividido por 10 é 0,4. Então, se eu achar essa angulação bem aqui, tá? Eu tenho um ângulo que vai me dar 23,578. Só que eu tenho que subtrair desse 180. Por quê? Porque é o ângulo total. E aí eu vou ter um ângulo de 152. Em outras palavras, tá? Tá vendo que ele sobe? Ele vai chegar bem aqui em 4, certo? Depois que ele subir, chegar no pico, ele vai descer, ele vai passar aqui novamente no 4. Então ele vai ter 4 duas vezes, né? Tanto subindo quanto descendo. E esses ângulos, eles estão bem aqui, Eu estou com um ângulo de 23 aqui no alfa 1 e o ângulo de 156,4 aqui. Tá ok? Então, nesses pontos bem aqui, eu tenho 4. Por isso que eu achei 2 ângulos, certo? Então, aí eu preciso especificar. Eu quero ele vai ter 4, tanto no ângulo de 23,5, quanto no ângulo de
156,4. Nesses dois ângulos, ele vai atingir 4 volts, certo? O próximo exemplo que nós temos aí vai ficar ainda para a nossa tarefa, né? Para vocês responderem. Eixo horizontal em graus, tá? Eixo horizontal em radiano, apenas exemplos, tá? 30, 90, 180, 270, 360. A mesma coisa, ó. 30 graus é π sobre 6. 90 graus é π sobre 2. 180 graus é π. 270 é 3π sobre 2. 360 é 2π. Então, eu posso converter de graus para radianos ou de radianos para graus. Um exemplo aí, senhores. Eu tenho um período, ou seja, o tempo necessário para me ter um comprimento de onda, tá? Dada em milissegundos, tá? Então, qual é o ângulo que eu vou ter? Qual é o período que eu vou ter aí? 2π dividido por 314, que é a velocidade angular. Achei, então eu tenho 20 milissegundos. Então, se eu tiver metade desse período aí, desse comprimento de onda, eu vou ter metade do período. Então, eu vou ter 10 milissegundos. Se eu tiver ainda metade da metade, ou seja, só um quarto, eu vou ter milissegundos. Então, ele vai ser periódico, né? Então, só pegar aqui. De 0 a 20 é total. Só a metade é de 0 a 10. Só essa parte aqui eu tenho 0,5. Então, assim eu vou tratando esses nossos exercícios. Agora vamos conhecer sobre relação de fase. Se a forma de onda desloca para a esquerda ou para a direita da origem, a expressão geral sempre será AM seno de T, AM, amplitude média da onda, vezes o seno de quem? Da velocidade angular vezes o tempo, mais ou menos o que essa onda andou para frente ou ela andou para trás, tá? Aí nós temos o seguinte, ó. Se a curva intercepta o eixo horizontal à esquerda, tá? Se ela começa à esquerda, ela vai ser positiva. Ou seja, se ela começar à esquerda a onda, ela vai ser positiva, tá? Então, eu vou usar o sinal de mais. Se ela for para baixo, ou seja, à direita, o eixo negativo aqui, ó, ela também vai ser negativa. Então, são as duas ondas. Ou ela vai começar na parte de cima, ou ela vai começar na parte de baixo. De baixo, negativa, de cima, positiva, certo? Então, aí nós temos duas ondas, tá? Uma está adiantada de 40 graus em relação à tensão. A corrente, olha, a onda da corrente é azul, tá? E depois é o quê? A nossa tensão, que é a cinza. O que é que eu vou dizer? A corrente ela vai estar adiantada da tensão, ou seja, a corrente vai surgir primeiro, tá? Já nesse exemplo aqui, ó, a tensão vai estar adiantada em relação à corrente. Adiantada a quantos graus? Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho 40 graus adiantada em relação à tensão. Aqui ela já vai estar 160 graus, a tensão vai estar adiantada a 160 graus da
corrente, tá ok? Então, a análise de simbologia que nós podemos fazer simplesmente dessas nossas análises. Então, vamos lá uma exemplificação aqui, tá? Um arranjo experimental para estabelecer uma relação entre corrente e tensão contínua e alternada, tá? Primeiro com o resistor, tá? Se, por exemplo, igualando a potência média fornecida pela fonte de corrente alternada à potência de corrente contínua, nós temos a seguinte coisa. Então, a corrente máxima nada mais é que a raiz quadrada de 2 ICC. Em outras, falando ainda sobre ICC, nós temos que a corrente média é dividida por raiz de 2, só passando esse raiz de 2 dividido, que nós encontraremos 0,707 o valor. O que significa? Então, isso aqui que eu quero trazer aqui para vocês. Do ponto de vista de potência, quando a gente trata com o nosso dissipado em um equipamento, uma corrente alternada equivale a uma corrente contínua igual a 0,707 vezes o seu valor de pico. Então, para eu ter o mesmo valor de corrente alternada e corrente contínua, essa corrente alternada ela vai ter apenas 0,707 dessa corrente de pico, que nós chamamos de valor RMS, tá ok? Então, o valor da corrente contínua equivalente do ponto de vista de dissipação de potência é uma corrente alternada e é chamado de valor eficaz. Então, nós temos que a corrente equivalente à corrente contínua e é igual à corrente eficaz, nada mais é que uma corrente RMS é igual a 0,707 vezes o valor de pico, tá? O valor médio dessa corrente. Ou nós podemos dizer que a corrente média, ou seja, a corrente de pico, o valor de pico, o valor de vale, é 1,414 vezes a corrente eficaz, tá? Assim vale pela tensão também, já que o comportamento de onda é igual. Então, para darmos um exemplo numérico simples, seria necessário uma corrente alternada no valor de pico de 1,414 vezes 10 para dar 14,4 ampere para fornecer para o resistor a mesma potência de uma corrente contínua de 10 ampere. Ou seja, para eu ter 10 ampere alternado, comparado com 10 ampere contínuo, o alternado, na verdade, de pico é 14,14 para igualar com o contínuo, tá? Mas isso não prejudica, professor? Não. Em questão de custo, não. Esse é o valor eficaz, é o valor de trabalho dos equipamentos que nós temos. Então, o valor eficaz também pode ser denominado valor médio quadrático ou valor RMS, Root Mean Square. Então, aqui nós temos um exemplo para que a gente possa trabalhar, beleza? Então, vamos lá. Encontre os valores eficazes para as formas de ondas senoidais. O valor de pico dela é 12, o valor de pico é 12, e aqui o valor de pico 169,7. Como é que eu acho essas soluções? Primeiro, 0,77707 vezes 12. Midi aqui, midi unidade. Então, o que é que eu tenho aqui, Então, se eu multiplicar os 12, eu tenho uma corrente de 8,484 miliampere. Então, se a corrente eficaz for 8,484 miliampere, note que a mudança de frequência não alterou o valor eficaz de nenhuma. Entendeu?
Então, o valor da frequência ela não aumenta ou diminui essas nossas ondas. Muda-se apenas o período dessas nossas ondas. Já no exemplo C aqui, nós temos 169,7 volts. Se eu achar o valor RMS, eu vou ter, na verdade, 120 volts. Tensão eficaz da tomada da residência. Tá vendo? Quando eu boto o multímetro, como eu falei na aula passada para vocês, quando eu coloco o multímetro na tomada e me aparece, por exemplo, 120, na verdade, o formato de onda, o máximo que ela atinge é 169,73. Mas me aparece no equipamento somente o eficaz, ou seja, o RMS. E aqui nós temos um exemplo, né? Uma fonte de 120 da figura fornece 3,6 watts a carga. Determine o valor de pico de tensão, ou seja, a tensão média dele, tá? VM, tensão de pico, e da corrente, para que a fonte alternada da figura B forneça a mesma potência de carga a uma carga idêntica. Então, o que é que nós temos? A carga de 3,6 watts de potência e 3,6 watts de potência, tá ok? Eu estou aqui com uma tensão de 120, tá? E eu quero saber qual é o valor de pico de tensão que ela vai corresponder, tanto para a corrente quanto para a tensão aqui. Então, vamos lá. Ou seja, quanto de corrente é que eu vou ter aqui? Resolvendo. Primeiro, a gente já sabe que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Se eu quero encontrar a corrente, esse V que está multiplicando vai passar dividindo. Então, aqui nós temos I é igual a P sobre V. A potência é 3,6 watts e a tensão 120. Se eu fizer essa conta, vai me dar 0,003. A 0,030, tá? 0,03, é isso. Se eu converter, eu vou encontrar 30 mA, tá? Então, a corrente eficaz desse equipamento nada mais é para eu ter uma corrente... Essa é a corrente eficaz, perdão, tá? Essa é a corrente eficaz. Para eu saber a corrente de pico, nada mais é do que a raiz de 2 vezes a corrente que eu encontrei, ou 1,414 vezes 30 mA. Então, na verdade, ele está me jogando uma corrente de pico de 42,42 mA em trabalho para que a gente possa encontrar. E a tensão que me parecia aqui, ó, 120 no circuito, a de pico ela é 169,868 volts. Então, são esses critérios que eu tenho para falar para vocês nessa aula de hoje e vou deixar essas tarefas para vocês responderem novamente no caderno de vocês e me enviarem anotadas. Certo, senhores? Fico por aqui com vocês. Se vocês gostaram da aula, tiverem alguma dúvida, mandem para mim, tá? Para que a gente possa ir se ajustando aqui. No mais, quero dar um abraço a todos. Estamos já passando da metade da nossa disciplina e vamos juntar todo esse conhecimento aí que a gente está adquirindo para aplicar agora nas partes práticas, que a gente consegue ver essa matemática que nós fazemos, né, funcionando nos equipamentos. No mais, um abraço a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula.